Espaço agora para a entrevista no Inferno. Uma entrevista que merecia pandeireta, não por ser carnaval, mas por irmos falar de coisas sérias, como, por exemplo, praxe. O meu convidado de hoje é o deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Luís, muito bem-vindo ao Inferno. Obrigado pelo convite. Um bom carnaval para ti. Igualmente, não sei se costumas usar pandeireta no teu carnaval, mas suponho que não. Nunca me disfarcei de caloiro nem de veterano, mas um dia, se calhar, talvez no carnaval, aposto numa coisa desse jeito. Mas só no carnaval. Só no carnaval, exatamente. Luís, na última sexta-feira houve novidades em relação à praxe, novidades legislativas, com vários projetos aprovados na Assembleia. Queria que me explicasses o que é que foi aprovado na Assembleia, para que é que vai servir, e se no fundo o que foi aprovado são eufemismos para um dia acabar-se com a praga das praxes. Ok, em primeiro lugar é interessante a citação da praga das praxes, mas vamos lá ver. Nós em primeiro Estou lugar... a dizer! Sim, nada... vamos lá ver. Em primeiro lugar, nós não alteramos nada no Código Penal, ou seja, nós não alteramos nenhuma lei relacionada com a criminalização de atos de violência, sejam elas na praxe ou noutro espaço qualquer. O que nós aprovamos na passada sexta-feira são novos mecanismos, por um lado, de apoio às vítimas da praxe e, por outro lado, de denúncia dessas mesmas pessoas que queiram fazer denúncias de violência e abusos na praxe. Pronto, é esta a lógica do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que tinha 5 pontos essenciais. Um primeiro ponto é haver um estudo nacional sobre a praxe, ou seja, conhecermos realmente o que é que acontece na praxe, porque também não vale a pena criarmos grandes imagens sobre o que é e o que não é se não conhecermos. Já temos alguns documentos nesse sentido, existe o documentário Praxis, existe também um livro sobre a matéria, mas a verdade é que é importante que haja um estudo nacional sobre isso. Que haja informação concreta. Que haja informação concreta, porque depois também caímos muito na lógica de que só sabe falar da praxe quem anda na praxe, e portanto tudo o resto é lixo e é conversa da treta. E portanto nós também queremos contrariar essa lógica. Em segundo lugar, a ideia de haverem folhetos informativos para toda a gente que ingresse no ensino superior. Uma das coisas que acontece hoje é que muitas das pessoas ingressam na praxe e escolhem ir para a praxe porque acham que é o único mecanismo, e na verdade em muitos sítios é, o único mecanismo de integração. E a verdade é que acabam por entrar num mundo que desconhecem por completo, e isso é uma das principais formas de hoje a praxe ter uma força gigante. E, portanto, o que nós queremos é informação nas escolas, nos politécnicos, nas universidades. Não podemos continuar a admitir que a praxe seja um tabu e que ninguém fale dela. Funcione por sistema. Exatamente. Assim. Depois temos também a ideia de criar gabinetes de apoio não só à vítima da praxe, gabinetes de apoio psicológico, mas também jurídico. Sempre que algum aluno quiser fazer uma queixa relativa à praxe, tem esse apoio jurídico. E também novas linhas de denúncia para o que se passa na praxe, porque o que acontece hoje na praxe é que nós continuamos a assumir, nós, sociedade, continuamos a assumir que a praxe é quase um intervalo ao Estado de Direito, ou seja, o Código Penal existe, mas ele também só existe na realidade se houver mecanismos de denúncia para ele realmente existir. O que acontece na praxe é que o grande complô que se gera em torno daquela prática faz com que depois não cheguem queixas das vítimas e, portanto, nós queremos esses mecanismos. Muito bem. De alguma maneira, não deveriam ser os alvos da praxe a rejeitarem mais isto em bloco? Precisamos de regulamentação para quase tudo. Eu tenho um bocadinho a ideia que em Portugal se regulamenta demais e que se age pouco. Às vezes regulamenta-se aquilo que não é preciso e o que é preciso regulamentar não se regulamenta. Por exemplo, talvez fosse interessante regular e regulamentar a banca privada e a praxe já agora. A banca privada enquanto existir. Enquanto existir, exato. E a praxe também enquanto existir. Sim. Portanto, a lógica é mais ou menos a mesma. Mas nós não estamos que não haja uma rejeição maior. Até porque já foram reportados muitos casos. Vai havendo o projeto de resolução, ainda assim, é bastante honesto e sincero e, se calhar, até redutor para aquilo que acontece hoje na praxe. Ou seja, a única coisa que o projeto, este específico, retrata são problemas de violência na praxe. E aqueles que nós já conhecemos, casos escabrosos como o MECO e etc. Mas a verdade é que nós estamos com vontade e queremos abrir uma discussão sobre a praxe. Aliás, o último ponto desse projeto de resolução
é mesmo a criação de mecanismos alternativos para a integração dos alunos e responsabilizar as direções das universidades e dos politécnicos por isso. O que acontece hoje é que, basicamente, grande parte dessas instituições de ensino superior delegam essas tarefas e essa responsabilidade aos conselhos de praxe, aos conselhos de veteranos e etc. Nós achamos que isso é errado. Nós não queremos legitimar esse tipo de organismos. E, portanto, o que nós queremos é, por um lado, esses tais mecanismos, mas, por outro lado, uma nova forma de estar no ensino superior, que não seja ou vais para a praxe, ou vais para a praxe, ou então não vais para lado nenhum. É preciso mecanismos hoje para receber aqueles que escolhem à partida não estar na praxe, e não é por isso que não têm direito a espaços de convívio, de conhecimento, de entreajuda, etc. Muito bem. Nós temos um bocadinho a ideia que a praxe muitas vezes é uma forma de abuso de poder, diria eu, mas isso, a ser verdade, não prepara verdadeiramente um jovem para o que o espera dali para a frente, para o seu mundo de adulto e do trabalho. Há uma maneira de integrá-lo já para o que será o futuro. E esse é o grande debate que nós queremos abrir. O salazarismo dizia exatamente o mesmo. Nós devemos fazer um voto de pobreza porque a nossa vida vai ser, obrigatoriamente, ser pobre. E essa é a lógica da praxe. A praxe prepara para a vida. Sim, prepara para uma vida de humilhação, de subjugação, de ausência de espírito crítico, com uma série de preconceitos sexistas, homofóbicos, racistas, etc. E, portanto, esse também é o discurso que nós temos de ter e o debate que nós queremos abrir em relação à praxe. Porque uma coisa é realmente a violência que lá acontece e todos esses estigmas estão diretamente ligados também aos casos de violência, mas a verdade é que há um debate muito mais profundo para nós fazermos sobre os modelos de integração que nós queremos. Eu, pessoalmente, rejeito em absoluto a ideia de que a praxe é um bom mecanismo de integração. É possivelmente o pior mecanismo de integração que hoje existe nas universidades e nos politécnicos, e é preciso criar outras formas de fazer e de viver a vida também. Muito bem. Luís, curiosamente, e tem a ver também com o ensino superior, há pouco tempo soubemos que havia mais gente a concorrer à Casa dos Segredos do que à universidade. Suponho que a culpa não seja do medo das praxes. Como é que se inverte isso talvez sejam outros problemas das políticas de austeridade que tivemos nos últimos anos, que afastaram milhares de estudantes do ensino superior. Não é? O ensino superior perdeu o atrativo, ou perdeu... As pessoas deixaram de acreditar que podiam se ingrar mais na vida. Algumas delas desistiram pura e simplesmente porque não têm capacidade. Algumas delas até começam o curso e depois acabam por desistir por falta de condições financeiras. Mas eu acho que também há um movimento, que é óbvio, é perceptível, da ideia de que para que tirar uma licenciatura se a distância que me divide entre ser caixa do Pingo Doce é 2016 ou 2019. E, portanto, eu acho que esse é o grande problema e as pessoas hoje, muitas delas, de calhar, já escolhem ingressar diretamente no mercado de trabalho porque sabem que mesmo com uma licenciatura será muito difícil. No fundo, só estiveram a atrasar. Exatamente. Luís, quais é que serão os próximos passos depois disto? E suponho que praxar os praxadores, para dar o exemplo, não esteja em cima da mesa. Nós não queremos fazer essa tática de choque. Nós queremos abrir este debate. Mas mais do que isso, eu acho que há aqui uma implicação muito importante do movimento estudantil. Nos últimos anos se viu mergulhado. Mas existe ainda, Luís. É que eu não tenho dado eu muito ando à procura, já por acaso há dias estive lá a arrumar o sótão em casa, também não estava lá. Não estava lá, portanto, eu acho que é preciso também, se calhar, mecanismos de pesquisa, talvez a PJ, para ver onde é que anda esse senhor. Sim. Não é? Mas eu acho que é muito importante o movimento estudantil voltar a ter um espírito crítico em relação a isto. Nós não podemos continuar a aceitar que os principais atores do movimento estudantil, por um lado, venham depois a ser secretários de Estado dos governos que mais cortam nos orçamentos do ensino superior e da ciência e que, por outro lado, estão mais preocupados em defender a praxe do que propriamente em resolver os problemas, por exemplo, dos milhares de estudantes que desistiram do ensino superior nos últimos anos. Muito bem. Não temos, Luís, e como representante do Bloco de Esquerda, que as pessoas achem, estamos aqui no meio desta conversa toda do orçamento e das coisas importantes e lá vêm estes gajos chatear com coisas que são acessórias. Não há o perigo desse discurso? Esse discurso é muito fácil de se ter. E muita gente tem, em relação a muitas matérias que o Bloco de Esquerda vem levantando no Parlamento. Agora já se calaram com o aborto, vem com a história das praxes. Inventar. Agora, depois das praxes, vão inventar a eutanásia, ou não sei o quê. Pronto.
A verdade é que da primeira vez que nós levantamos este assunto, em 2008, no Parlamento, o principal discurso foi esse. Mas vocês vêm agora com a história... Houve um crash em Nova Iorque da Bolsa e vêm vocês falar da praxe. A verdade é que estamos em 2016 e não só nós, mas também o Partido Socialista e o CDS apresentaram projetos relacionados com o problema das praxes. Eu acho que isso também demonstra o trabalho que o Bloco tem feito numa série de matérias, que é trazer para o centro da discussão política coisas que parecem acessórias, mas que na verdade são centrais na vida de muita gente. Muito bem. Eu queria saber, isto é uma curiosidade genuína, Luís, se há alguma tradição de que o Bloco de Esquerda goste. Qualquer coisinha. Os caretos de Pudense, quer dizer, a Ginja do Rocio em Lisboa. Nem a tradição parlamentar, não é? Nem a tradição parlamentar, porque nós agora rasgamos aquela velha tradição do partido mais votado. Exato. Formar sempre governo. É uma questão a discutir. Não é? Nem isso, quer dizer, é nos mais altos órgãos institucionais do país nós estamos. Portanto, não há nenhuma tradição que resista... É capaz de haver algumas, logo que não sejam na senda da subjugação e de um tradicionalismo que depois acaba por atropelar direitos humanos, direitos civis, direitos legais. À partida não temos nada contra. Muito bem. Tapetes de arraiolos, por exemplo. Não O temos Bloco nada é a favor... contra. Por acaso, Temos podia haver um projeto de lei do Bloco... Em relação a projetos de arraiolos, parece-me bem. Vou estudar essa matéria. Imposta às artesãs dos tapetes de arraiolos. Não sei se há paridade, por acaso, nos tapetes de arraiolos. Vamos Luís, estudar essa matéria. para nos despedirmos e, portanto, em tempo de carnaval, a mulher gorda convém ou não convém, afinal? Eu não sei... Eu acho que mais do que a mulher gorda convém ou não convém, não me meto nessa conversa, mas eu acho que a mulher convém. E, portanto, um dos problemas também da praxe é esse, é que é altamente sexista. E nós queremos combater esse estigma e esse preconceito. Muito bem. Luís, obrigado por teres vindo ao Inferno nesta segunda-feira de Carnaval. Subscrevam o nosso canal de YouTube e nós prometemos não pedir nenhum documento assinado com 6 pontos e várias condições para poderem ver os nossos vídeos.